Depois que a gente vira mãe, muita coisa que era a nossa prioridade vai ficando pra depois. O sono, nosso corpo, muitos planos. E o inglês acaba entrando nesse bolo também, é ou não é? Talvez você já tenha tentado o cursinho, o aplicativo, assistir série legendada e tudo mais. Só que aí vem a vida, filho, cansaço. E a última coisa que a gente pensa, gente, é em parar pra estudar inglês, em meio a tudo isso. Mas é porque ninguém te fala, ninguém te mostra o que eu vou te mostrar aqui. E você não vai precisar esperar o teu filho crescer. Você tem agora nas suas mãos a chance de aprender inglês usando a rotina de convivência em família. Ou seja, enquanto você pratica inglês, que é o que vai fazer você finalmente aprender inglês de verdade, o seu filho tá ali, crescendo, ouvindo. E por causa disso, ele aprende também. Mas olha, o que eu vou te mostrar aqui agora não é sobre ensinar inglês para criança, não. É sobre você usar a maternidade ao seu favor. Esse vídeo é para mães de crianças entre 0 e 6 anos de idade que entendem a importância de se falar inglês hoje em dia, né? E talvez você já até consiga entender um good morning, thank you, I love. Só que na hora de falar qualquer coisa em inglês, você trava. E é essa mesma mulher que já tentou estudar inglês algumas vezes, várias vezes, mas no fundo acabou pensando, inglês não é pra mim não, muito difícil. Só que o problema nunca foi você, foi o jeito que você tentou aprender, um jeito que não cabe na nossa vida, especialmente agora, enquanto mães, sem tempo pra ir no banheiro, com calma, né, muitas vezes, sem aquela rotina extremamente previsível, intocável. Não dá. Tentar aprender inglês como se a gente não fosse mãe é algo que costuma falhar, porque, entendeu? Então a pergunta deixa de ser, quando é que eu vou ter tempo pra estudar? E passa a ser, onde é que o inglês já cabe nessa rotina que eu tenho? Porque a gente repete as mesmas coisas todos os dias com os nossos filhos, não é? Pode acordar, vamos tomar banho, eu te amo, você peidou. Então, repetição, contexto e frequência, a gente já tem. E é exatamente isso que uma língua precisa para ser aprendida de verdade. Não é estudar inglês, é viver o inglês. E deixa eu te contar quem eu sou, porque o inglês nunca foi fácil para mim. Eu sou a Amanda, eu sou esposa, sou mãe e sou professora de inglês, nessa ordem. Mas antes de ser professora de inglês, eu fiz 8 anos de cursinho de inglês. Eu iniciei em 2006, eu estava na 6ª série, que seria o 7º ano hoje em dia. Gente, e não vou nem contar o inglês da escola, por favor, né? E aí eu decorei regra, eu ia bem nas provas, enfim, mas na hora de falar, meu inglês sumia. E em 2013, eu já estava ali no último ano de cursinho, eu comecei o estágio numa escola bilíngue, na época da faculdade já. E lá eu vi crianças de 4 anos falando inglês com uma naturalidade que depois de 8 anos de aula quase, eu não tinha. E aquilo foi tão esquisito pra mim, especialmente porque na minha criação, o tanto que eu ouvi que criança nem podia aprender inglês. Porque confunde, porque é muito cedo, porque mistura, pode atrapalhar o desenvolvimento. Foi ali que eu desconfiei. Gente, o problema não pode ser eu, né? E nem esse tanto de gente que estuda inglês e não aprende a falar a língua, sabe? Mas a transformação de verdade só veio pra mim em 2015, que aí eu já tinha me formado, eu fui contratada nessa mesma escola como auxiliar de sala ainda, né? Só que dessa vez com uma professora muito rigorosa com relação ao uso do inglês. E muito boa também em criar esse ambiente, sabe, para os estudantes. E eles tinham 3 anos. Mas principalmente criar esse ambiente pra mim, sabe, comigo. Então ela levantou a régua de um jeito, sabe? Foi um desafio enorme. Todo santo dia, a rotina escolar, me comunicando em inglês, ajudando as crianças a falarem inglês também, né, com a professora. Porque, ainda tem isso, em determinado ali ponto do ano, ela dizia que ela não entendia mais português. E aí, genuinamente, as crianças se adaptavam a isso. E aí recorriam a mim para ajudar elas a se comunicarem com a professora. Né? Então, foi esse intensivão que destravou o meu inglês. Não estudar mais, usar mais. E depois de 2015, eu me considero fluente. Meu repertório aumentou, minha confiança aumentou, minha pronúncia melhorou muito, sabe? Porque eu errava, nesse período eu errava muita coisa também. E assim eu tinha a oportunidade de consertar, de aprender, enfim. E aí, anos depois dessa brincadeira, o meu filho nasceu. E eu quis criar essa atmosfera na minha casa, sabe? Porque tinha funcionado comigo antes. E eu não comecei pensando em dar aula pro meu filho, porque mesmo sendo professora, eu já sabia, não é aula. Eu já comecei pensando em trazer o inglês para dentro da minha casa, para dentro da minha maternidade, que é um universo que eu não tinha domínio em inglês, inclusive. Ou seja, uma janela de aprendizado para mim. Mas, obviamente, eu sabia que o Arthur, meu filho, ia se beneficiar muito disso também, né? Uma consequência inevitável desse processo. Por isso, eu comecei a falar inglês com ele desde o dia que ele nasceu. Good morning, mommy. Good morning, mommy. I know. Yeah, today's gonna be a wonderful day. Good morning, sunshine. How are you? Really? Oh my god. I love you. Yeah. 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 Good morning, sunshine. Good morning, mommy. Good morning, sunshine. Good morning, mama. Good morning, sunshine. Good morning, mommy. Good morning, sunshine. Good morning, mommy. I love you. Ding dong. Ding dong. Good morning, sunshine. Say good morning, mommy. Good morning, sunshine. Good morning, sunshine. This is your breakfast? A little dough. Doo. Hi, mommy. I love you. Doo. Good morning, sunshine. Let's go. I love you. Mom loves you. Good morning, sunshine. You are so cute, mom. Hi, mommy. Good morning, sunshine. Good morning, sunshine. You want to drink water? Let's go. Good morning, sunshine. Send a kiss. Nope. Let's go. Green frog. Green frog. Green frog. What do you see? I see purple cat. Looking at me. Purple cat.
No começo, ele só ouvia. Afinal, um bebê. Eu treinava meu vocabulário novo, minha coragem de ignorar quem achava estranho, né? Ou então errado aquilo que eu estava fazendo. Até que com uns 9 meses já, eu perguntei, do you want more? Você quer mais? Fazendo o sinal com as mãos. Do you want more? Do you want more? E ele fez o sinal de volta. Aquilo não foi só ele respondendo, foi a prova de que o mesmo ambiente que já tinha destravado meu inglês antes estava funcionando de novo. E ainda tem isso, das coisas que eu também aprendi nessa fase da minha vida, é que os bebês conseguem aprender a língua de sinais para comunicação, né, antes deles aprenderem a falar e tudo mais. Então eu quis aplicar isso junto com o inglês. Então eu falava e fazia os sinais, more, mais, milk, que é leite, all done, terminou, né? E aí, eu não tô te contando esse pedaço da minha história, inclusive, pra dizer que você precisa fazer igual que eu tô fazendo, que eu fiz. Eu tô te contando porque talvez você esteja aí esperando aquele tal do momento certo pra começar. Ai, ou então ter mais tempo, ter mais dinheiro, enfim. Mas aí, nessa historinha, você acabou percebendo aqui que dá pra fazer isso acontecer agora, na sua casa, com seu filho, em meio a essa rotina aí que tá acontecendo. Rotina essa que antes você via como, ai, cansaço, bagunça, falta de tempo. Mas a partir de agora, você vai começar a ver como chances, oportunidades pra falar inglês. E é por isso que o método funciona. Ele tem 4 elementos, os 4 Cs. C, primeiro C de contato, o inglês precisa aparecer no seu dia. O segundo C, constância, repetição, ou seja, 5 minutos todos os dias vale mais do que 2 horas seguidas, uma vez por semana. Terceiro C, consistência, as frases têm que ser as mesmas, nos mesmos momentos, sem você precisar ficar decidindo nada. E o último C, contexto, a frase acontece junto com a ação, ou seja, time to eat, na hora de comer. E o centro do método é você. Você destrava, você pratica, você percebe que tá falando inglês e que não é tão difícil assim. E o teu filho tá ali, ele participa desse ambiente, ele ouve, ele se familiariza com a língua, ele pode repetir, ele pode responder, mas ele não precisa virar o teu aluno. E nem você virar professora dele, você continua sendo mãe. Mas agora, uma mãe que também fala inglês. Tá, Amanda, mas eu não sei inglês. Meu Deus, quais frases eu usaria? E se eu falar errado? E se eu travar? E se meu filho estranhar? Foi exatamente por isso que eu criei o programa Inglês na Rotina de Mãe. Um caminho desenhado para te ajudar com tudo isso. Um programa para mães que querem começar a falar inglês e agora sabem que podem usar a rotina com os seus filhos para fazer isso. Você começa pequeno, uma rotina de cada vez, com algumas frases, momentos específicos, enfim. Por exemplo, na hora de dormir. Por quê? Porque geralmente é um momento ali mais previsível, né? Nem sempre é calmo, eu sei, cada caso é um caso, mas é um momento que se repete todos os dias. Então, enfim, em vez de você pensar, eu preciso aprender inglês, você vai pensar assim, hoje eu vou aprender a colocar o meu filho para dormir com umas frases em inglês. Só isso. Imagina amanhã, ou hoje à noite, na hora de dormir, você dizendo pro seu filho, time to sleep, good night, I love you. E talvez nesse começo, você só fale uma frase, time to sleep, né, quando é hora de dormir. Aí no outro dia, você junta o time to sleep com, sei lá, good night. E aí no outro dia, time to sleep, good night, I love you. Sabe, percebe? Não é uma avalanche de conteúdo, é uma construção. E aí depois que a hora de dormir, né, começa a ficar mais natural o inglês, aí você leva o inglês para outro momento. Ao final do programa, a expectativa é que você já esteja falando inglês com teu filho em pelo menos umas 5 rotinas. Sabe? E aí umas 25 a 30 frases mais ou menos a mais do que você fala hoje em inglês. E como eu sei que cada caso é um caso, eu não posso dizer pra você que, você vai fazer tudo isso em algumas semanas. Pode ser, mas pode ser em alguns meses também. O ritmo é seu, mas o resultado esperado é esse. Ao entrar no programa, você tem acesso a 9 aulas extremamente objetivas, trazendo para você as rotinas principais, que é o quê? Dormir, acordar, comida, banho, carinho e limite. E também você vai ter acesso a um questionário inicial e um final, para registrar o seu ponto de partida e mensurar a sua evolução nesse processo. O objetivo desse programa é te fazer aplicar, te fazer viver o inglês, te colocar para falar inglês, sem mais desculpas, hoje, na sua casa, na sua vida. O acesso é de 1 ano, o investimento é de R$ 97, pagamento único, 15 dias de garantia total para você entrar agora, assistir, testar na sua rotina, ver se isso realmente faz sentido para você. E eu sei que é dinheiro, mas pensa, quanto custa cursinho, aula particular, escola bilíngue para o seu filho daqui a uns anos? Você resolve tudo isso agora, para você e para o seu filho, por menos de uma mensalidade de qualquer uma dessas modalidades que eu falei agora. E não dá nem para usar como desculpa que você não sabe inglês ou que você não tem tempo. Você não precisa de nenhum dos dois. O programa começa com uma frase, no momento que já acontece no seu dia. Seja o banho, seja a comida, seja o eu te amo de sempre. Se você parar em algum momento, tudo bem, você é mãe, a vida acontece. Você sempre tem pra onde voltar. Pra próxima hora de dormir, pro próximo banho. Beleza, Amanda, mas se eu errar? Gente, eu sou professora. Eu passei quase 8 meses falando send a kiss pro meu filho mandar um beijo achando que tava certo. Só que o certo era blow a kiss. Eu também falava give me a hand pra ele segurar a minha mão. Só que give me a hand tem mais um sentido de me dar uma mãozinha, me ajuda. Né? Então o certo seria hold my hand pra segurar a mão. E aí eu fui errando e aprendendo. E consertando. E sabe o que aconteceu quando eu corrigi? Nada. O Arthur simplesmente acompanhou. Então errar e continuar é infinitamente melhor do que você ficar esperando falar perfeito e nunca começar. E agora você tem uma escolha, fechar esse vídeo e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido, né? E talvez até continuar sonhando, em um dia, quem sabe, aprender a falar inglês. Ou você pode começar hoje, agora, com uma frase. Não para ser a mãe perfeita, muito menos para dar aula pro seu filho. Então, se você escolher viver essa experiência, clica no botão abaixo e entra no Inglês na Rotina de Mãe. E eu te vejo lá dentro.